Gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Espaço Desprograme-se. E sim, eu tô mudando de visual. Na verdade, eu dei uma parada, né? Porque se eu cortar mais cabelo, ele vai sumir. Mas eu nunca falo de nada de beleza aqui no canal, porque não é o foco. Mas eu fiquei muito feliz, gente. Sabe por quê? Tem muito tempo que eu parei de ir no salão, sabe? A minha unha eu mesma faço. Por sinal, né? Olhem rápido, porque não está muito boa. Mas a minha sobrancelha também, eu mesma comecei a fazer, tô achando que tá ótima. E eu mesma tenho cortado meu cabelo, isso eu me surpreendi, sabe? Eu cortei ele muito curtinho aqui, tá vendo? Muito, muito curtinho mesmo. E deixei o bico aqui e eu aprendi a cortar no YouTube. Então, assim, o YouTube é a salvação da vida. Então, pessoas criativas, não gastem o seu dinheiro no salão, né? Dá pra aprender a fazer tudo no YouTube, só por enquanto não dá pra fazer cirurgia cardíaca. Então vamos abordar o tema, né, gente? O tema do vídeo é medo dos outros, ou medo das pessoas, ou medo de se relacionar. E medo é uma palavra que as pessoas acham que é muito forte, e então podem assistir e falar: Bárbara, eu não tenho medo dos outros. Por que eu vou ter medo dos outros? Eu sei que ninguém tem poder de fazer nada contra mim, eu não tenho medo de ninguém. Mas, gente, eu falo que medo em vários níveis, em vários graus. Eu falo da falta de naturalidade ao se comunicar, da falta de naturalidade ao se relacionar, né? Eu não falo que você tem que ser aquele ser espontâneo, abraçar, beijar todo mundo. Eu não sou assim. Eu sou muito na minha, por exemplo, apesar de ser comunicativa. Eu gosto de ficar mais na minha, não falo que você tem que ser hiper extrovertido, não tem nada a ver. Mas a questão é a seguinte: será que quando eu vou conhecer uma pessoa e vou me relacionar, ou então eu vou paquerar, ou então eu vou sair, ou então eu vou na casa daquela pessoa da família? Família é muito desafiador, os relacionamentos em família são muito desafiadores, né? Fazem a gente evoluir muito, dependendo da nossa maturidade emocional, né? Se ela for menor, a tendência é formar feridas, cicatrizes, até que a gente canse delas e procure desenvolver, procure superar esse medo do outro. Então, gente, olha só, a gente vai ver alguns pontos aqui super rápidos. Um dos pontos é o seguinte: eu não defendo jamais, sabe, essa coisa de culpar os pais. Nada a ver, ninguém tem que culpar pai e culpar mãe. Mas nós vamos analisar pai e mãe aqui como arquétipos. Então, o que são arquétipos? Arquétipos são símbolos, né? Então, se a gente visse a nossa mãe como uma mulher, que ela é, com defeitos, com tudo, tava ótimo, né? É uma amiga, mas não, a gente vê a mãe como aquele arquétipo de amor, aquele arquétipo de aconchego, aquele arquétipo de carinho e de delicadeza. E o pai, a gente também não consegue ver o nosso pai, né, até uma certa idade pelo menos, como um homem que tem os desafios dele, que tem as limitações dele. A gente não vê, a gente vê o nosso pai como a segurança. Então a gente busca na mãe o aconchego e o conforto e busca no pai a segurança, a força para ir adiante na vida. Então essa é a forma como a gente vê os nossos pais. E o que a gente aprende com eles que não é positivo? A gente aprende coisas muito positivas, mas coisas muito negativas também, porque, queira ou não, os nossos pais entram nos arquétipos, eles entram na personagem. Sabe quando a mãe é questionada pelo filho? Ô mãe, não. Por quê? Não quero fazer isso não. Por quê? Porque eu sou sua mãe. Né? Vê se isso é coisa que você explica alguma coisa com isso. Porque eu sou a sua mãe. Então, quando a mãe entra na personagem, quando o pai entra na personagem, a gente vai ouvindo muito essas falas. Porque sim, porque eu sou sua mãe, porque eu mandei, porque eu falei. E não tem uma explicação, né? Então, gente, a gente vai começando a ver os nossos pais como esses arquétipos. E por que eu falo dos pais? Porque eles são as pessoas primeiras da nossa vida, né? Eles são as referências iniciais do nosso mundo. Então, até a gente ir para a escolinha, ver professora, Então, a gente está ligado ao pai e à mãe como arquétipos de segurança e de conforto. Nós não aprendemos ainda a nos dar a segurança e o conforto. Bárbara, o que isso tem a ver com o medo dos outros? Simplesmente, gente, que é o seguinte, né? A mãe tem uma tendência, mais uma vez estamos falando de personagens, né? Daquele papel que a mãe incorpora como mãe. Ela tem uma tendência a caminhar para chantagem emocional. Em que sentido?
Vamos colocar aí a criança já um pouquinho mais velha, já adolescente e até o adulto que mora com os pais ou que tem uma convivência mais frequente com os pais. A mãe, raramente, pode acontecer o contrário, tá? O pai ter uma atitude e a mãe ter outra, mas raramente a mãe vai ser muito acusadora, assim. Geralmente, ela vai ser mais chantagista emocional. Então, se ela tá sentindo falta de afeto, se ela tá sentindo falta de intimidade, que é uma coisa que acontece muito, porque quando a gente tá adolescente ou jovem adulto, a gente quer viver a nossa vida. E a mãe fica com aquele vazio, é uma coisa que acontece demais, né? E a maioria das mães não tem um treinamento, não tem um entendimento de como lidar com esse vazio emocional. Então elas começam a se colocar numa postura, é uma tendência, a se colocar numa postura mais deprimida, né? E falar, ninguém me ajuda mesmo nessa casa. Ah, tudo bem, vai fazer suas coisas, eu fico aqui sozinha, né? Às vezes lavando uma louça, varrendo a casa e... Não tem problema não, ninguém se importa comigo mais. Tem problema não, vai viver a sua vida. E você fica olhando para aquilo e aquilo começa a te doer, porque você também não teve um treinamento de separar. Bom, aquela é uma mulher que tem as dificuldades, que tem os vazios dela e ela entrou no papel de mãe, né? E no papel de mãe ela entende que o filho tem que preencher ela também. Então tudo, gente, é uma busca por intimidade, percebe? A mãe tá com uma falta de intimidade, né? E você também tem falta de intimidade, mas você tá no momento de procurar seus amigos, procurar seus amores, procurar a sua vida, né? Profissional e tudo. E a mãe, ela... começa a colocar essa chantagem emocional, aquilo começa a te atacar, começa a te ferir. Tem alguns filhos, né, que já olham e falam, nossa, minha mãe tá fazendo mó dramalhão, e sai. E isso, de certa forma, é saudável. Por que é saudável? Eu não estou falando aqui de ignorar um problema real da mãe, gente, não estou falando disso. Eu estou falando quando a mãe tá no papel de mãe. E no papel de mãe, ela sente que o filho tem que dar essa intimidade para ela. Ela não sabe procurar ter essa intimidade de uma forma natural e saudável. Então a gente ficou aprendendo isso, observando isso, sentindo isso que a nossa mãe fazia. Então o que a nossa mãe fazia, né? A gente estava todo feliz, querendo ir pra festa, arrumado e tudo. A gente estava com felicidade por viver uma coisa da nossa vida. Eu estava indo pra faculdade, feliz e tudo mais. E a mãe, você já vai sair? Tá? Não, tudo bem, ontem você não me avisou que hora você voltava, eu fiquei aqui te esperando, mas não tem problema, não. É aquele arquétipo, gente, é aquele símbolo do sofrimento. E aí você começa a sentir o quê? Culpa. Você é atacado, né? Então você está sofrendo um ataque emocional. Se a gente pudesse ver, tem pessoas que têm vidência, elas percebem as energias, né? Se a gente pudesse ver, a gente veria uma onda mais ou menos marrom, acinzentada, vindo até nós. Eu já tive experiência de ter um dia de vidência em que eu vi que uma pessoa estava sendo atacada emocionalmente pela outra. Eu vi na discussão. Então isso acontece. Bom, a gente aprende, então, basicamente com a nossa mãe, não é com aquela mulher, não é com aquela pessoa que tem 40, 50, 60 anos, não é aquela pessoa. É o papel de mãe que ela entrou. A gente aprende, a gente fica observando isso, a gente aprende o quê? Incutir culpa no outro. A gente aprende que quando a gente tem vazio emocional, quando a gente não tem intimidade com o outro, dói, né, gente? A gente quer que o namorado olhe pra gente, a gente quer que a namorada esteja acompanhando as coisas naquilo que a gente faz, a gente quer que os nossos filhos estejam, que os nossos irmãos estejam, que os nossos amigos estejam ali conectados com a gente. E às vezes eles não estão, às vezes eles estão no momento deles. Então isso dói. Então a gente aprendeu que como dói na gente, a gente não vai chegar e falar com naturalidade. Ô, fulano, né? Ô amigo, ô amor, ô meu filho, ô irmão, tô sentindo sua falta, vamos passar um tempinho juntos? Não! Por quê? Porque a gente não aprendeu a fazer isso. E quando a gente tá na escola ou na faculdade, quando a gente fala assim, recebe chacota, os outros debocham, você mostra que tá carente, você não pode. Mas incutir culpa, pode. Porque você aprendeu com sua mãe. Né? Raras vezes ela falou numa boa, ô filha, eu tô com tanta saudade de você, passa aqui, vamos fazer alguma coisa legal. Raras vezes, a maioria das vezes era incutindo culpa. Gente, isso tem pessoas, tem mães que fazem menos, que fazem mais. Pode ter uma pessoa que tá assistindo esse vídeo e fala, minha mãe nunca incutiu culpa em mim. Eu acho muito difícil.
muito difícil, né? Porque é aquele arquétipo, é aquele personagem em que as mães entram, porque elas querem resgatar o carinho do filho, então elas entram nesse personagem. Enquanto a gente sabe que para resgatar o carinho do outro é muito simples, talvez você nem precisa resgatar o outro, já tem o carinho por você, é só você demonstrar o carinho. Mas a pessoa sente que ela tá vazia, que estão tirando a oportunidade dela ter carinho. Então, uma das formas é incutir culpa, certo? Então, isso a gente aprendeu com a nossa mãe. Com o nosso pai, gente, toda hora eu tenho que falar isso, né? Porque eu acho que tem muita gente que não vai entender essa questão do arquétipo, né? O nosso pai é um homem, né? Como eu falei, de 40, 50, 60, 70 anos, é um homem, mas com as limitações dele. Mas quando ele tá no papel de pai, ele entra naquela questão da segurança familiar, ele é o esteio da família, ele é o protetor, ele é o que dá a segurança material, financeira, e entende? Então ele entra nesse papel. E então ele começa também a cobrar e exigir do outro certas posturas, porque afinal de contas, num papel de pai, que é esse papel da dualidade, né, gente? Num papel de pai da dualidade em que a gente vive, né? Se o pai dá as coisas, ele quer que o filho faça algo com aquilo. Ele quer que o filho evolua com aquilo. Então, o pai, quando ele entra nesse papel, ele entra no papel de cobrador e exigente. Então, veja bem, por que ele está no papel de cobrador e exigente? Pelo mesmo motivo da mãe, porque ele quer intimidade com o filho, ele quer afeto, ele quer carinho, ele quer, não carinho de ficar, pai, eu te amo, não é isso não, gente, mas ele quer sentir que o filho se alegra com as coisas que ele alegra, ele quer sentir que num olhar o cara ou a menina entendeu, que é um time, que é uma equipe, sabe? Então, o pai tem muito essa necessidade de intimidade também com os filhos. Só que ele aprendeu com o pai dele, que aprendeu com o pai dele, que aprendeu com o pai dele, que pai que é pai, dá e exige. É só um papel. Então, o que a gente aprendeu com o nosso pai nesse sentido? Que cria pra gente esse medo de se relacionar com o outro, né? A gente aprendeu com o nosso pai o seguinte, né? Eu dou pra aquela pessoa tudo, porque eu amo, mas aquela pessoa tem que me dar de volta. É o mesmo esquema da mãe. A mãe injeta a culpa para que você venha culpado até ela e fale, vou ficar com minha mãe, né, tadinha, não vou deixar ela sozinha, e aí fique com ela. Mas é um afeto vazio, na verdade você queria estar na festa, na verdade você queria estar namorando, mas você está com sua mãe por um sentimento de culpa, né? Agora o pai, ele não injeta culpa em você no sentido da chantagem emocional, mas ele injeta a culpa no sentido de você sentir que você não é bom o bastante, que você não tá dando o bastante. Então você tem que ir lá e você tem que ser aquela pessoa que dá resultado, aquela pessoa que faz acontecer. Então, o pai, ele cria uma atmosfera opressora, a mãe também, mas é uma opressão velada de piedade. E do pai é uma opressão no sentido de eu não sou bom o suficiente, eu tenho que provar pro meu pai o quão bom eu sou. Gente, vocês percebem? Isso são papéis. Na verdade, a função é diferente do papel. A função de mãe é uma função maravilhosa, né? De amor, de carinho, de zelo. A função do pai também, no sentido até do bem-estar material da família, é maravilhosa, importantíssima. Mas são funções, né? Não é vestir uma armadura de pai, uma armadura de mãe, porque essas armaduras fazem injetar culpa e exigir demais do outro. Então, tendo aprendido isso na nossa vida, o que vai acontecer? Quando a gente for entrar num relacionamento amoroso, quando a gente for, enfim, relacionar com os colegas de trabalho, de faculdade, de escola, seja o que for, a gente não está preparado para a intimidade, a gente não está preparado para o afeto. A gente não está preparado. A gente está preparado para gerar culpa no outro e deixar o outro gerar culpa na gente, né? A gente tem muitos relacionamentos de dó e a gente não vê que é de dó. Eu gosto tanto da pessoa, mas quando eu tô lá eu sinto mal. Se eu for olhar mesmo, quando eu tô com aquela pessoa,
eu sinto que eu tô fazendo meio obrigada às coisas. Ah, mas eu gosto dela, mas isso é o quê? Você tá sentindo que ela tá te pressionando. E você não tem defesa para essa pressão. Então o que acontece? O mundo começa a exigir de você e a te culpar, né? Seus professores, enfim, você vai fazer uma monografia, tudo que você vai fazer na sua vida, gente, cai pro negativo, né? Ai, o que será que vão achar da minha monografia? Acho que o professor vai odiar, né? O que será que o cara no primeiro encontro vai achar da minha roupa? Vai achar, ai, acho que ele vai odiar. Ou então você nem quer ir na festa de uma amiga naquele dia, você tá cansada, mas você vai, porque senão você vai se sentir culpada. Porque sua amiga já foi aquele dia no chá de bebê, e aí você tem que ir. Então as relações ficam de obrigação e de culpa, sabe? E aí existe uma necessidade muito grande de intimidade dentro da gente. A gente quer ser íntimo do outro, a gente quer dar um sorriso e sentir que o outro deu um sorriso por nada, só por estar na presença. Não porque, tem muito tempo que eu não vou na casa da pessoa, agora eu tenho que ir. Não por isso, sabe? A gente quer ir pela intimidade, pela naturalidade. E aí a gente tem uma dificuldade de ser natural e os outros têm uma dificuldade de ser natural com a gente. Estão sempre exigindo, a gente está sempre sentindo que os outros estão exigindo da gente, ou então a gente está culpado por não dar. Fica sempre nessa coisa dos arquétipos do pai e da mãe e a gente não percebe isso. É uma coisa que a gente não percebe. Então, gente, o medo do outro, o medo dos outros vem, né, disso, e a gente consegue dissolver esse medo e ficar mais espontâneo, ficar mais natural e ter essa intimidade, ter esse afeto, esse carinho do outro de uma forma mais fácil, quando a gente vai deixando esse sistema de culpa para lá e vai deixando esse sistema de pressão para lá. Mas como que a gente faz isso de uma forma prática? Quando a gente mantém a sinceridade com a gente mesmo, né? A Ana falou lá no outro e-mail, tanto que eu respondi ela no vídeo: Bárbara, eu sinto que as pessoas não deixam eu ser eu mesma. É esse medo dos outros, né? E com certeza a família da Ana veste muito esse papel, porque as nossas famílias vestem, gente. Então, qual que é a forma de você perder o medo do seu chefe, perder o medo no primeiro encontro, perder o medo do contato com o outro? É quando você conseguir ser íntimo do outro de uma forma mais fácil. E quando que você consegue isso? Quando você deixa claro para você os seus limites, sabe? Quando você começa a respeitar os seus limites e a sua liberdade é mantida. Qual que é o medo? O medo de relacionar com o outro não é que o outro te critique, não é que o outro te julgue, porque intelectualmente você sabe, se o outro me criticar, se o outro me julgar, eu não vou agradar a todo mundo. Então você sabe disso, mas você continua com medo. Por quê? Porque você não confia em você, não é no outro. Você não aprendeu a ser sincero consigo e a manter a sua liberdade. Então, quando uma pessoa chega e oferece alguma coisa e você não quer comer, você vai lá e aceita, porque é falta de educação recusar. Quer dizer, você nem quer comer, é o seu corpo, é o seu organismo. Então, gente, vamos reparar, tudo que você faz, pequenas ações no seu dia, que você está colocando o outro em primeiro lugar, que você está se deixando de lado, você está sendo desonesto, não está sendo sincero consigo. Né? Porque quanto mais você parar de fazer coisas porque sentiu culpa e porque se sentiu pressionado, você mantém sua integridade. Então você pode se relacionar com uma pessoa que é bruta, que é grosseira, e você não vai sentir que ela atacou sua energia. Porque com aquela grosseria ela não vai te fazer coisas que você não quer. Você consegue se relacionar com uma pessoa que está em postura de vítima e não vai te afetar. Porque você tá ali, tá com amor, tá dando o que você quer, mas quando passou dos seus limites, quando você sentiu o abuso daquela pessoa, você sai fora. Ou então você faz uma piada, você coloca bom humor, sabe? Você tem armas para manter a sua liberdade, é só isso. Quando você aprender a ser sincero com você, a dizer não, né? E a dizer não de uma forma que combine com você. Você não precisa sair ceifando as pessoas da sua vida, mas você consegue dizer não de uma forma bem-humorada, ou você consegue ter mais momentos de silêncio. Uma coisa que eu percebi que é muito importante é que a gente dá resposta muito rápido quando o outro pergunta pra gente alguma coisa. É o pai opressor, né? É a voz do pai opressor falando: responde logo, dá uma resposta boa. E às vezes a gente precisa de um tempo. Será que o que aquela pessoa tá falando,
não sei, será que é mesmo? Vamos ouvir mais. Quando você ouve mais, você se dá tempo. E aí, quando a pessoa te indaga sobre alguma coisa, você já refletiu. E aí você pode falar, não sei, não tenho opinião sobre isso. Mas quando você se deixa levar demais pelos outros, você acaba entrando na opinião do outro. Ou você acaba ficando muito puto da vida, você acaba ficando do contra com o que o outro tá te falando e fica exaltado. Você já entrou na energia do outro, ou seja, você perdeu sua liberdade. Você tá reativo. Então, gente, eu queria que esse vídeo tivesse ficado muito mais curtinho, mas são coisas tão importantes para serem faladas, né? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não deixe de dar um joinha para ajudar na divulgação. Inscreve no canal se você ainda não é inscrito e deixa suas perguntas. Tô gostando de ver muita gente deixando pergunta no Face, lá no site do Desprograme-se e no YouTube também. Vamos continuar participando, que a interação é muito importante para a gente resolvendo essas dúvidas práticas sobre relacionamento, sobre desconforto existencial, sobre as coisas da vida que a gente não consegue ver muito por aí sendo falada, né? E que a gente precisa tanto. Um beijo e até o próximo.